Você não vale nada. Mano, essa história aqui é inédita que eu trouxe pra vocês. Segura só. Imagina você acordar em um pesadelo só pra perceber que está em outro. Pois é, mano. Essa é a história do Prota. Ele tá lá, mano, no pesadelo dele, com um centopeão bem gigantão olhando pra ele. Ele tá lá com uma pose muito séria, no estilo artista marcial. De repente, ele escuta: Lu Sheng, Lu Sheng, Lu Sheng, acorda, caralho. Aí ele fala: o que foi? Aí todo mundo começa a rir. O cara tava dormindo de novo e o professor tá lá pistola. Caralho, mano, você dormiu as aulas inteiras. Você tá ficando maluco, velho? Cadê as aulas? Cadê? Vai assistir as aulas não? Você não vai se preparar pros exames não? Falta 200 dias pros exames, mano. Desse jeito, nenhum pedreiro vai querer te contratar pra trabalhar, mano. Um pedreiro tem um status de vida no mínimo de 0,8. Você tá caindo pra 0,6, 0,7. Aí os alunos dizem: professor, para de irritar ele, mano. O cara só tá dormindo, deixa o cara dormir. O que ele pode fazer com o status 0,7, exceto além de dormir? Deixa o cara dormir, mano. Aí todo mundo começa a rir, kkkkkkkk. Aí o professor, coitado, ele nem tá se esforçando. Classe dispensada. E todo mundo sai da classe enquanto um gordinho, cara de tomate, fala pra ele: Rei Lu Sheng, você tava tendo pesadelo de novo? Aí ele fala: pois é, mano. É um pesadelo seco num campo de batalha de novo, cheio de osso. Não tinha ninguém a não ser de monstros. Mano, nem me fala, mano, lembrar. Meu estado mental, mano, caiu severamente. E meu status de vida caiu em 0,2 do original. E eu vou ter que tomar um monte de remédio pra poder ganhar ele de novo, mano. Eu nunca consigo melhorar. Um amigo dele fala: mano, nem vale a pena ficar pensando em melhorar, não. A gente é tudo mediano mesmo, mano. Deixa os heróis serem heróis e os humanos regulares serem humanos regulares. Vamos pra Lan House, mano. Vamos jogar pra Lan House. Eu pago a bebida, eu pago o lanche e pago o computador pra nós ficar jogando o dia todo. Aí o nosso protinha fala: não, mano, não vou não, foi mal. Eu preciso dormir. Aí o outro fala: cara, você já dormiu a noite inteira, já dormiu a aula inteira, vai dormir mais. E de repente um outro cara fala pro gordinho: ei, vamos jogar. Falou: bora, então bora, daqui a pouco nós vai. Aí o gordinho se despede do protinha. O protinha tá lá andando na rua e pensando que encarnar nesse novo mundo não é muito diferente de que tá no mundo anterior que ele tava, porque no mundo anterior ele também tinha que se preocupar com provas, só que nesse mundo ele fica muito preocupado com matemática, mano. E de repente ele resolve checar as notícias, que parece que esse mundo e o meu mundo antigo não são muito diferentes um do outro, mas lá em cima ele vê um pôster: o 8º Regimento Militar jogou a onda de monstros para trás. E tá lá brisando no cartaz. De repente ele escuta uma mulher: ei, moço, vai pro lado. Para de brisar no meio da rua, tá ficando doido, maluco. Mano, a mulher é forte, mano. A mulher é forte carregando um pallet cheio de caça nas costas. E ele pensa: caralho, mano, como é que essa mulher é tão forte assim? Quando eu vou conseguir ficar tão forte assim igual ela? Aí a cena já corta por um casarão e tá lá o pai e a mãe dele. Enquanto a mãe dele tá fazendo massagem nas costas deles para melhorar a circulação, ele entra falando que já está de volta. O pai dele diz que se ele tiver com fome, ele pode comer algumas maçãs que estão na geladeira. E a mãe dele diz que vai fazer o jantar e está esperando que a irmã dele volte. Ele diz pro pai dele porque eles não podem comprar um aparelho de circulação sanguínea, ao invés da mamãe ficar fazendo massagem nele diretão. Que a energia vital e o sangue dele sobe bem mais rápido e tem um efeito curativo para feridas nas costas e na cintura. Ele disse que um colega falou pra ele que é muito bom. O pai dele, com um sorriso, disse que isso não é nada, isso é só por causa da idade mesmo. O pai dele é dureza e que lembrou que tem um presente pra ele: 2 frascos de remédio da clínica benevolente para recuperação. Só que ele logo se assusta, né, rapaziada? Porque ele viu um anúncio na TV que esses frascos custam 20 mil cada. A mãe dele grita: carai, meu parceiro, você é o melhor pai do mundo. Tenho certeza que como um homem incrível você aguenta esse tapa. Pá! O bichinho já tava todo estrupiado, agora que vai ficar mais, né? Aí a mãe dele diz: isso é perfeito. Meus superiores me deixavam trazer carne de porco que sobrou do jantar hoje. Vamos celebrar seu esforço com isso. Nosso protinha pensa que hoje é o dia de sorte dele, né? A mãe dele diz que a sua irmã já tá chegando em status de vida de 0,85 e ela começa a ficar preocupada com ele, que nem chegou a 8 ainda. As notícias dizem que estão querendo aumentar o mínimo dos exames em 0,01. Aí o protinha diz que sabe e vai para o quarto exercitar. E começa 24 técnicas de reconstrução corporal, 14 sets de ginástica rádio comecem. Enquanto ele faz a ginástica, ele pensa que o mundo marcial recomendou 24 técnicas de reconstrução corporal. Aparentemente foram criadas baseadas em yoga antiga, artes marciais e técnicas de judô,
por mestres marciais da Aliança Marcial. Essa técnica é usada para ajudar novatos a melhorar sua base, e que agora ele está fazendo a terceira técnica, depois da revisão. Desde que o mundo mudou há 300 anos atrás, várias rachaduras apareceram no céu e na terra. Monstros terríveis emergiram dessas rachaduras, mudando o curso da nossa história. Armas avançadas perderam o uso e a humanidade estava tentando descobrir um novo tipo de força. Uma trava genética na humanidade começou a ser usada. A força individual de todos aumentou drasticamente. E consequentemente, a humanidade entrou na era da prosperidade das artes marciais. Mas, mesmo assim, num campo de batalha cheio de monstros para conseguir coexistir e conquistar as terras de volta, a humanidade ainda estava em profunda desvantagem e cidades caindo nas mãos dos monstros. A humanidade ainda estava sendo empurrada para o limite do abismo. Ao fundo ali ele lembra que um presidente estava falando que todos nascidos nesse mundo de monstros devem carregar a responsabilidade da era em seus ombros e que todos devem praticar artes marciais pelo bem da humanidade e que cada um são o futuro legado das artes marciais. Voltando para o quarto do Protinho ali, ele pensa que já terminou o terceiro set da técnica de reconstrução corporal e o status de vida dele não mudou nada, e pensando que a irmã mais nova dele já está chegando em 0,9 e ele não consegue nem recuperar o zoom de status que ele perdeu por conta de pesadelos, e que a mãe dele, o pai dele compraram um monte de remédios caríssimos para medicina. Os céus deram uma nova chance para ele, deixando ele reencarnar, mas mesmo assim ele continua sendo um merda. Na verdade, ele tem que se esforçar para ser um merda, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza. E ele pensa que na verdade, se ele treinou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ele vai treinar 10, 20, 30 até ele conseguir. Só que de repente ele começa a dormir, né, rapaziada? De novo. E ele acorda no meio de um campo desolado dos pesadelos dele. Enquanto ele se dá um beliscão pra tentar acordar de novo, um monstrão tá atrás dele, rapaziada. É um zumbi. Meu irmão, o tamanho da boca desse zumbi. O zumbizão já pula nele e ele consegue se defender com os braços ali. Enquanto o zumbi tenta abocanhar ele, ele pensa que algumas vezes ele conseguiu escapar dele, mas que dessa vez ele não acredita que foi capturado, né? O zumbi conseguiu agarrar ele. De repente ele tira forças lá da Piorfó e chuta o zumbi, enquanto ele pensa: não me subestime, mesmo que eu seja um merda, eu não vou morrer aqui. Com status de vida de 0,7, eu ainda vou ser um artista marcial. Enquanto o zumbi cai no chão, ele pega uma pedra, mano, e começa a bater bem na cabeça do zumbi, mano. 1, 2, 3, 4, 5, até que o zumbi não se mexesse mais. E ele pensa: ah, finalmente eu matei ele. A fraqueza do zumbi é sua cabeça. Uma aura sinistra emana do zumbi e começa a ser absorvida pelo corpo dele, enquanto ele não consegue entender o que está acontecendo. De repente, ele vê as memórias do zumbi enquanto o zumbi ainda estava vivo. O zumbizão, rapaziada, era um soldado da Força de Defesa Militar, que ele passou por longos treinamentos rigorosos e aprendeu técnicas de respiração, de reconstrução corporal muito boas, e que mais poder significa mais habilidade de sobrevivência. De repente, as portas da base foram atacadas e tinha criaturas evoluídas por toda a parte. E voltamos para o Protinho enquanto pensa: caralho, mano, pra que eu peguei as memórias desse zumbi quando ele tava vivo? Não entendo o que será que aconteceu. De repente, outro zumbizão tenta atacar ele, como se fosse um vulto, mano. Ele já sai do zumbizão, o zumbizão não consegue atacar ele. E o zumbi se choca no chão e ele pensa: nossa, isso foi irado, mano. Como é que eu consegui ficar tão forte? E ele sente que uma força está realmente entrando dele devagar. Será que essa força, ela vem do zumbi de armadura que ele acabou de matar agorinha? Nosso Protinho não tá nem acreditando. Ele acabou de ganhar a experiência de uma vida inteira, assim, sem mais sem menos. Ele pensa que isso não desafia as leis da natureza e pensa que, se ao menos isso não fosse um sonho, e que também é estranho chamar isso de sonho porque parece tão realista. De repente, o outro zumbizão, rapaziada, que caiu lá, ele absorve a memória do outro zumbizão também. Nas memórias aparece uma base 1359. Essa base apareceu em várias memórias anteriores também. Parece que ele vai ter que encontrar essa tal de base. Talvez ele seja capaz de encontrar a verdadeira verdade sobre esses sonhos.
Absorveu as memórias, desta vez não vai tão desagradável como antes. Parece que terei que encontrar zumbis do tipo combate para herdar suas forças e me tornar mais forte. Suas memórias são mais úteis para mim. De repente uma força começa a sugá-lo e ele acorda no chão do quarto dele, com uma pessoa gritando: sai agora mesmo, é hora de comer. Por quanto tempo mais você vai ficar trancado nesse quarto, cabeça de abóbora? Mano, e o Protinha já começou a ficar shapeado, rapaz. Olha lá, os mucuzão. Ela é a irmãzinha dele, Kenga. Olha o nome da irmã, Kenga. Nem pense em dizer que estava se gestando, porque eu sei que você estava dormindo até agora. Lu Kenga é a única irmã mais nova de Lu Xing. Lu Kang e Lu Xing. Ah, me perdoa, irmã. Eu realmente esqueci e adormeci sem querer. Ele tava todo ensopado, mano. Ela olhando para isso, ela se virou de repente e disse: agora que você acordou, anda logo e vá para baixo. Não faça meu papai e minha mamãe esperarem. Enquanto ela saía, ele pensou: quando é que ele ficou muscuzudo assim? Parece que ele estava realmente se esforçando muito para trabalhar. Aí ele pensa: ah, já estou indo. A Kenga sempre foi colada ao meu lado quando éramos jovens. Desde que começamos a frequentar a escola juntos, ela sempre recebeu os resultados de sua primeira avaliação. Sua atitude em relação a mim mudou. Surpreendente, afinal, seu status de saúde é superior a 1 e sua capacidade de combate é bem superior a 100. Nesse ritmo, ela logo receberá uma oferta para uma prestigiosa universidade de artes marciais. Para resumir, mano, minha irmã é um gênio. Quanto a mim, eu sou só apenas um irmão inútil sem valor. Ele pensava isso enquanto tirava sua camisa. De repente ele se assustou com o espelho, rapaz, ele tá mais musculoso. E além disso, além dos músculos, ele não se sente nada preguiçoso, apesar de ter acabado de acordar. E nem se sente sonolento, ao invés disso ele tá cheio de energia. E isso não é tudo, ele se lembra de ter todas as lembranças que obteve com o zumbi e as várias técnicas de combate que ele herdou. É inacreditável, parece que ele também ficou um pouco mais forte. Será que ele vai poder trazer para a realidade aquela força que ele obteve nos sonhos? Será que ele vai poder ficar mais forte só de sonhar? Enquanto ele pensava nisso, ele se dirigiu para a sala onde estava toda a família reunida. Ele pensa que coisas como essas só acontecem em contos de fadas, enquanto a sua mãe serve uma porção de sopa. Ele rapidamente devora toda a comida e pensa que a mãe melhorou muito com os pratos de hoje e são realmente saborosos. É tão bom que ele não consegue parar. Outra tigela. Mano, no começo, mano, eles iam comer carne de porco, agora estão comendo sopa, mano, com arroz. Você tá doido, mano. Mas tá bom, vai, vamos deixar passar. E ele começa a comer desesperadamente, outra tigela, e as tigelas vão se empilhando na mesa, rapaziada. Aí ele logo diz: não se preocupem, eu já estou cheio. Enquanto pensa: o quê? Como eu consegui comer tanto assim? O pai logo pega outra tigela e pensa: não vamos deixá-lo você passar fome na sua própria casa. Querida, você pode fazer outra panela de arroz e cozinhar mais alguns pratos? Os meninos todos durante a puberdade são fortes assim. Você nunca se sente cheio, não importa o quanto coma. Antes que você se dê conta, você ficará mais alto. O pai dele dá um tapinha nas costas dele e diz: amanhã eu vou buscar alguns tônicos, ingredientes e nutritivos. A puberdade é o melhor momento para melhorar suas habilidades de status de saúde. Não podemos desperdiçá-la. A sua irmãzinha querida, enquanto ainda está comendo a primeira tigela, pensa: ele já tem 18 anos, a última vez que ele foi verificado, lembro-me que foi apenas 0,8. Não é igual a peso, não se pode aumentar à vontade. O pai dela fica brabo e diz que para ela parar de subestimar o irmão dela o tempo todo. Cada número conta. Há uma enorme diferença entre se formar em uma universidade de artes marciais regular e uma universidade especializada em artes marciais. Enquanto o pai dela briga com a irmãzinha dele, ele pensa que talvez o status de saúde dele tenha realmente aumentado no sonho, ou é apenas a imaginação dele, que ele deveria fazer o teste de dojo. No final da noite, ele está em frente à academia do mestre Hongshuan Dojo, Ni Hongshua, carai, especializada nas técnicas de boxe da sua família. Esse cara era tão bom que uma vez ele se colocou entre os 10 primeiros na 73ª Conferência de Artes Marciais da cidade de Barre. Ele é um artista marcial, mano, muito foda, de nível 4. E ele lembra que só se pode se tornar um artista marcial de nível 4 elevando um pico de saúde que ultrapassa a 200 de poder ou de combate. E o de combate deve chegar a 100 mil. Um status de saúde que ultrapassa os 200, isso equivale a 300. 200, não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. E que a posição
de uma pessoa em frente à sociedade equivale à sua posição como artista marcial. Que os artistas marciais de alto nível são praticamente sobre-humanos. É muito fácil detectar que nessa escola aí só estuda, mano, os filhos dos caras fodão, entendeu? Só pessoas ricas mesmo que pode assistir as lutas. Ainda mais lutar, né? Vamos ver. Mas ele pensa que se a Kinshi realmente desejar a família dele, ela pode pagar por isso. Mas antes que ele esqueça, ele pode absorver a experiência do zumbi em sonho. Então ele não precisa de uma escola de educação infantil. A recepcionista pergunta para ele se ele está lá para se inscrever na classe de enriquecimento de artes marciais. Ele diz que não. Ele está aqui apenas para avaliação do status de saúde e do poder de combate. Enquanto ela sorri, ela pensa que ele nem sequer tem um instrutor pessoal com ele. Parece que ele não é uma família rica. Ela então pede para ele caminhar ao longo do corredor até a sala 8, que é uma máquina de avaliação. Se ele precisar de ajuda, ele pode perguntar. Dentro da sala de avaliação, ele primeiro pensa que deve avaliar seu status de saúde. Ele coloca a mão sobre a bola, que começa a brilhar. E o status de saúde deles é de 0,963. Rank de artista marcial, rank aprendiz. Caralho, ele subiu de 0,7 para 0,96. Ele realmente subiu de nível. Subiu apenas 0,2 em apenas uma hora, mano. É assim que deve ser o cultivo. Enquanto ele fica muito feliz, ele pensa que quase alcançou a irmã mais nova. E ela é quase um gênio, hein, mano? Ela é um gênio. Nesse ritmo, ele será capaz de caminhar mais adiante no caminho das artes marciais. Então agora ele pensa que vai ver qual é o poder de combate dele. Enquanto ele se concentra, ele pensa que ele pegou todas as habilidades e técnicas de combate daqueles dois zumbis despertados. E ele desfere um grande golpe na ferramenta de avaliação, que aponta que o poder de combate dele é de 113. Ele toma um susto. O quê? Aumentou ainda mais o meu limite? O meu estado de saúde? Caralho, eu tô fodão mesmo, você tá doido? Isso é real? Eu posso realmente me tornar um artista marcial verdadeiro? Eu dormi só por uma hora e meus status de saúde e meu poder de combate aumentaram tanto assim? O que aconteceria se eu dormisse por 8 horas, 9 horas, 10 horas? Em uma noite eu renasceria. Aí quando chega de noite, a hora de dormir, mano, ele tá lá com os olhos todos bugueados, não consegue dormir. Ele começa a ficar griladão na cama e diz: caralho, mano, não consigo dormir quando eu quero. Mano, eu só durmo quando eu não quero, mano. Quando eu quero dormir, não dá pra dormir, você tá doido? Será que ele dormiu tanto na aula assim? Que tipo de estilo de vida um adolescente viciado na internet tá liderando? Aí ele pensa: mano, são apenas 9 e pouco, é muito cedo demais pra dormir. Vou me registrar e naturalmente vou adormecer quando cair na cama. Aí ele começa a fazer a ginástica dele lá e pensa que é muito bom estabilizar o estado de saúde dele, agora que o ki dele aumentou. De repente ele começa a errar nos passos de ginástica que ele fazia e nas memórias dele ele começa a se lembrar das memórias dos zumbis que ele absorveu, as técnicas de treinamentos do corpo que o zumbi aprendeu quando estava vivo. Iniciando o capítulo 3, ele tá lá no seu quarto treinando e pensa que agora ele já consegue saber de 200 ataques, mano. Além do mais, quanto mais ele pratica, mais ele sente a força dentro dele emergindo ao máximo. E que não é só por causa da técnica do exercício, mas também tem a técnica de respiração. Ele lembra da vida do zumbi, onde sempre o instrutor estava falando para praticarem as técnicas de respiração. E pensa que só porque ele ter adquirido essas técnicas, as habilidades dele melhoraram muito. O que ele não aprendeu em um ano, moço, ele aprendeu em pouco tempo ali praticando. E ele pensa que a terra dos sonhos dele é como uma gruta dos tesouros. De repente ele cai no chão com o estômago roncando, família. A fome do caralho. Ela tá parecendo um zumbi agora. Mano, mas ele tinha acabado de comer umas meio mundo de tigela lá. Ele pensa que será que o corpo dele é incapaz de produzir energia suficiente depois que o status de vida dele aumentou drasticamente? Comida normal não consegue dar os nutrientes que ele necessita em larga escala. Ele vai precisar de remédios, mas o salário da família dele não é suficiente para cobrir os custos desses tais remédios. Se isso continuar, a progressão vai ser afetada. Ele pensa que deve ganhar dinheiro para comprar esses remédios. Rapidamente lembra que a escola vai premiar estudantes exemplares com certificado e que quem receber esses certificados vai ganhar 50 mil reais. Se ele quiser esse dinheiro, ele deve mostrar talento e força. Então a cena muda para a área esportiva. No vestiário, um figurante, enquanto veste sua blusa, diz para o Prota que é muito raro que aquele professor ancião não gastou uma aula inteira olhando a prova dessa vez. Não tivemos uma aula de combate faz tempo. Enquanto o Protinha veste sua roupa, um carinha se assusta. Lu Sheng, seu cuzão, desde quando tem uma barriga de tanquinho? Nós só não vimos por alguns dias, né? Eu quase não te reconheci. Aí ele fala:
Caralho, mano, eu pratiquei por alguns dias. O cabelo dele cai nos olhos e ele pensa que precisa cortar o cabelo. O amigão dele pensa que ele treinou só por causa da aula de combate que vai ter hoje. E que ele só quer se aparecer para as garotas. Todo com inveja, né, rapaz? Enquanto o Protinha pensa que essa deve ser a chance dele ficar popular. Indo para o salão de artes marciais, lá estava o professor de combate, Zhong Zhenguo, tá porra, que diz: beleza, para a aula de combate de hoje, vamos consolidar o que aprendemos no curso básico de artes marciais. O figurante diz para o Protinha: eu ouvi que ele é um artista marcial de nível 2. Ele até já lutou contra monstros antes. Olha a cicatriz no braço dele. Nosso Prota pensa que um artista marcial de nível 2, mas os ataques dele nem parecem muito simples e superficiais. O que eu absorvi dos meus sonhos são muito mais superiores a isso. O professor chama um dos alunos para fazer uma demonstração. O aluno, rapidamente, diz que vai lá, enquanto as meninas dizem: uau, IF é tão lindo, ele também é bem forte. Lógico, ele é o mais lindo e mais inteligente da classe. Eu quero praticar com ele. Praticar, tem certeza que é só isso que você quer fazer com ele? Vale a pena lembrar que não é só pra namorar, não. Furunfá. De respeito, de conversa essa. Eu quero furunfá. Que assunto. Furunfá faz parte. Faz parte do casamento. Nada disso. Você Faz parte do casamento. procurar uma moça nos casos. Ah, cala a boca, sua vadia. Não é assim, você quer ser bebê. Enquanto os carinha lá ficam todo com invejinha do carinha bonitinho. Um deles fala que ele sempre tem a chance de se mostrar. Ele é rico e bonito. Como que isso seria justo? O Prota pensa que todos os remédios que tomou até agora funcionaram bem. O carinha lá, o lindão gostosão, pensa que todos os remédios que ele tomou agora funcionaram bem, mas o status de vida dele está quase em 1,2. Os professores da escola não são justos mesmo. Como que nós, meros plebeus, poderíamos sobreviver? O Protinha, ouvindo o seu colega reclamar, pensa: se fosse meu antigo eu, também estava pensando da mesma forma, mas agora é diferente, agora eu sou o pico, eu vou lutar pelo que eu quero. O professor diz que seus movimentos são afiados, que não nada mal, mas há alguns problemas com onde você deixa seu centro de gravidade e que vai corrigir eles depois das aulas, assim você vai chegar muito mais longe. Agora vamos proceder para os combates e ele vai selecionar outros estudantes para lutar com ele. O Ricarcinho ali, bonitinho, agradece ao professor, mas enquanto pensa que um artista marcial de nível baixo é mais fraco que os treinadores da família dele. Comparado com você que só foi um fardo no campo de batalha, meu futuro é brilhante. O professor lá olha para a plateia e diz: quem quer lutar com Yang Feng? Quem quer lutar com Gostosão? Alguém quer se voluntariar para apanhar? O gordinho lá olha pro Prota e pensa: ah, quem ganharia dele, mano? Nós vamos virar vergonha pública, mano. Se nós for lá, você tá doido, mano. Já é rico, já é famoso, já é bombado. Você tá doido, ainda vai amassar nós? O professor pensa que toda vez que ele menciona esse combate com o estudante, todo mundo passa longe. É um bando de medroso mesmo. Como é que ele vai ensinar esse povo desse jeito? Mesmo que a escola ensine a cultivar o status de vida, praticar artes marciais, aqueles que conseguem entrar no exército depois de graduar e continuam a jornada para virar melhores artistas marciais são os que mais brilham. Eles dizem que eu os prefiro, mas eles nunca pensaram sobre com cuidado. Além de Yang Yang, nenhum deles quer chegar perto da batalha. De repente, um garoto chama a atenção dele. Enquanto ele olha os olhos do garoto a brilhar, ele pensa que é como se ele tivesse experienciado em lutas. O professor rapidamente escolhe ele. Adivinha quem é? Nosso Protinha, né, rapaziada? O figurante pensa que é melhor nosso Protinha desistir, que ele vai apanhar. E que se ele se machucar, vai afetar as notas da prova. O Protinha pensa que é melhor se relaxar, que ele vai lá, dar uma surra no bombado, no gostosão. O professor fala que o tempo limite é de 10 minutos. As regras são as mesmas, de uma luta amistosa, padrão. Mas lembre-se que segurança em primeiro lugar. O professor continua falando que eles devem aprender um com os outros, até o tempo acabar. E o professor olha para a cara do nosso Prota e pensa que ele está tão calmo, mesmo sabendo que vai lutar contra alguém mais forte da sua sala. Como que ele não percebeu essa joia antes? O professor pergunta o status de vida do Protinha, que responde que era de 0,8. É mais de 8.000! O professor logo se decepciona. 0,8 é tão baixo? Não parecia que ele era tão baixo assim. Eu me fudi. Então, não coloque muitas forças nos ataques. O objetivo principal é aprender. Preparados? Comecem. O gostosão ali pergunta se o Protinha está preparado e diz para o
Protinha não usar as mãos para amortecer as quedas, que vai ser perigoso, em que ele precisa proteger principalmente seus pontos fracos, principalmente a cabeça. Ele logo responde ao Gostosão que obrigado pelo aviso, mas ele tá pronto. O Gostosão ali, enquanto lança um golpe na cara do nosso prota, pensa: você sabe qual é o mais importante num combate real? É sempre controlar a distância entre você e seu oponente, observar seus movimentos e prever seu próximo ataque. Manter os movimentos entre atacar, contra-atacar e defender. Tomar vantagem do tempo de batalha para usar ataques curtos e rápidos antes de atacar mais forte para conseguir a vitória. Mas nenhum deles é importante. A verdadeira importância é a diferença entre os status de vida e força e velocidade. O vencedor já foi definido. Eu sou o mais forte. Um inútil igual a você deveria se ajoelhar na minha frente e implorar por piedade. Enquanto ele dá aquele sorrisinho lá, cadê o prota, galera? O prota desviou com a cabecinha ali pra baixo, ó. O Gostosão lá fica sem entender nada. De repente vem logo um socão no meio da beiça. O soco foi tão forte, rapaz. Foi um soco e 2 quedas. E o Gostosão caiu no meio da plateia. Todo mundo fica pasmo. Ah, Lu Sheng fez isso só com um soco. Foi só um soco. Ele derrotou ele só com um soco. E assim acabou o terceiro capítulo. Chegamos agora no capítulo 4, meus consagrados. O Protinha tá lá sem entender o que aconteceu, enquanto o cara tá a mais de 3 metros de distância dele. O pessoal começa a gritar que Lu Sheng derrotou Yu Yunfin com um soco só. O professor rapidamente diz para o pessoal chamar a enfermeira e o Gostosão sair na maca. O Protinha diz para o professor que foi sem querer, que ele não controlou direito a força dele. O professor diz que é inevitável se machucar enquanto ele aprende um combate. Não se preocupe que não foi nada sério. Fala para ele passar mais tarde na sala dele que eles precisam conversar. O amigo figurante do Protinha fica incrédulo pensando se ele usou droga, o que realmente aconteceu com ele, como que ele conseguiu derrotar o cara, o fodão da escola com apenas um ataque, sendo que o status do Gostosão era de 1.22. Ele não aguentou um soco do Lu Sheng. Qual é o real status de vida de Lu Sheng? Nosso Protinha entra na sala do professor e já se depara com um lindo bonsai. O professor diz que todo mundo tem um hobby, esse é o dele. E que também todos possuem seus próprios segredos, não é mesmo, senhor Lu Sheng, que tem status de vida de 0,8. O Protinha já fala pro professor: "Ih, moço, esse aí foi o resultado da última vez que eu medi, entendeu? Eu nem sei mais qual que é o meu." O professor já fala pra ele: "Ó, moleque, você não tá usando droga não, né, mano? Você não tá usando bomba não, né, fi? Usar bomba é contra as regras. Você pode machucar seu corpo. Além disso, se o pessoal te pegar usando droga, você tá fudido, meu irmão." Você tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. O Protinha já jura que nunca usou nada. E o professor fala: "Então, tudo bem, vamos medir seu status agora. E se você estiver usando droga, seu status vai ficar variando. E agora que nós vamos saber, quando você terminar de medir aqui, nós vamos medir sua força. E o seu status de vida, a força em batalha combinarem, será provado que você realmente é forte e nunca usou essas drogas." Aí o Protinha começa a pôr a mão na bola. E o status de vida dele, rapaziada, dá 1,5, mano. Artista marcial de nível 1. O professor fica incrédulo, pensando que ele é um legítimo artista marcial, com apenas 18 anos. Na nossa escola, até a cidade inteira, ele vai ser considerado um gênio. Então o Protinha continua fazendo o teste e dá um soco na máquina de medir a força de combate. Só que o soco é tão forte que a cabeça da máquina sai, mano, e vai no bonsai do professor. O professor já começa a chorar: "Ah, meu lindo bonsai, ah, seu FDP, cadê o bonsai?" Enquanto ele tá lá se lamentando pelo bonsai, ele pensa que a máquina foi feita para estudantes, mas mesmo assim ela deve aguentar ataques de artistas marciais avançados, e que a força de batalha dele é melhor que a força de um artista marcial de nível 1. O professor agora pergunta pro Protinha que ele tinha dito que a força e o status dele seria de 0,8. Quando é que ele mediu? O Protinha já fala que foi 15 dias atrás. O professor fica pistola, fala: como pode o cara crescer tanto assim em 15 dias? Que tipo de família rica você tem? Ou que tipo de grande mestre te ajudou a cultivar? O Protinha sorri e fala que a vida dele é normal, a família dele é normal, todo mundo normal, todo mundo é pobre. E também não tinha nenhum grande mestre. O professor então pergunta como que ele conseguiu aumentar tão rápido. Não é possível que o status de vida dele dobrou em apenas um mês. E a força de batalha dele é muito mais forte do que a de um artista marcial legítimo. Quando ele era aluno, os status deles eram muito bons. E que depois de cultivar por longos anos, ele se tornou um artista marcial de nível 2
e entrou pro exército. E quando ele entrou no campo de batalha, ele percebeu que os humanos nunca iriam ganhar dos monstros. Quando estão contra quantidades absurdas de forças, humanos são pequenos, inúteis e frágeis. No entanto, aqueles capazes de vencer contra monstros são os que também possuem quantidades insanas de força. Os humanos não conseguem nem comer poeira deles. Eles são monstros. O professor ainda diz para o Prota que esses resultados ele poderia entrar nas melhores classes das escolas e ser ensinado pelos melhores professores. E que ele vai falar com o administrador educacional agora mesmo. O Protinha rapidamente agradece a generosidade, porém, ele fala que a classe atual dele já é boa, enquanto pensa que é mais fácil cultivar no sonho do que aprender em aulas. O professor fala que ele não precisa, né? Mas porém a escola vai dar todo o suporte completo, já que ele é tão talentoso. E que se ele tiver qualquer dificuldade enquanto ele cultiva, a escola vai ajudar ele. É só ele falar, qualquer probleminha que ele tiver, só vai falar. Aí o Protinha rapidamente já tem uma ideia. E ele fala que tem 2 pedidos. Ele quer aplicar uma bolsa de estudos de artes marciais e ao mesmo tempo ele espera que a escola dê mais tempo livre durante as horas letivas. O professor já pensa que ele precisa de dinheiro e tempo livre. O professor então fala que ele vai ajudar com a bolsa e vai ajudar também com mais 30 mil. E o tempo livre, ele vai falar com o escritório de administração educacional para ver se arruma algum tempo. A aprovação da bolsa é mais rápido, vai levar de 1 a 2 dias, mas o treinamento é algo imediato. Ele entrega um cartão para o aluno e diz que ele pode pagar de volta quando tiver dinheiro. O Protinha pensa que um cartão de artes marciais preto tem pelo menos 100 mil. É mais dinheiro do que o dinheiro da bolsa. O professor então fala, olha cara, treina direitinho que ele tá apostando nele, entendeu? É melhor você treinar bem, que aí você vai me devolver essa parada. O Prota então agradece e sai da sala, enquanto o professor fica muito contente que a academia dele tem um prodígio. E que esse prodígio não tem nem 18 anos, mas tem o potencial de um artista marcial de nível 2. Ele bate na mesa e diz que antes dos exames, ele deve manter ele em segredo para que seja arma secreta e que vai usar ele para assustar outras escolas. Ele não só vai conseguir abrir os exames, como também, depois de tanto tempo, nós finalmente teremos alguém para ir àquele lugar. Iniciamos o capítulo 5 em uma loja, onde uma mulher indica e fala que ela tem bom gosto. Este é o mais novo suplemento benevolente do salão O Coração da Orquídea. Consumir isto fortalece seu nível de status de vida. Depois de ter atingido 0,8 será muito mais eficiente. Além disso, isso foi desenvolvido especificamente para artistas marciais famosos. Além disso, este é um item em promoção. Cada garrafa custa 30 mil. A menina ainda fala, isso, muito bem, esse, nós vamos levar esse. Enquanto a mãe diz para a filha praticar muito depois de tomar esse suplemento, para que possa fazer pleno uso dele. Nosso Protinha tá lá só observando e pensa, 30 mil por uma garrafa? Meus pais só podem pagar suplementos que custam 3 mil, mesmo depois de trabalhar incansavelmente. Só, mano, cara muito fodão, artistas marciais muito fortes, consegue ganhar muito dinheiro. Consequentemente, tem mais dinheiro, permite treinar artistas marciais muito fortes. É muito difícil para uma pessoa de família pobre se tornar um dos melhores artistas marciais. Kinshi é uma verdadeira prodígio. Ela é talentosa, ela tem o poder de mudar seu próprio destino. Mas seu progresso tem sido afetado por mim, que tenho estatísticas baixas e careço de recursos. Além disso, eu estou disposto a aceitar que sou apenas um artista marcial mediano. Eu não dei o meu melhor para encontrar maneiras de mudar o meu destino. Enquanto eu puder continuar vivendo uma vida de forma confusa, mesmo sem fazer nenhuma conquista, de repente ele olha e vê 2 amigos dele, enquanto um diz para o outro, hoje apresento a você uma grande oportunidade. Recentemente dominei uma grande habilidade com uma espada. Vamos a uma caçada? É bom você conseguir me acompanhar, né? O outro diz, é tudo por sua causa. Se você tivesse gasto menos tempo com jogos, poderiam ter aumentado as nossas estatísticas mais rápido. Admita seus erros, cara. Enquanto ele observa os dois falando, ele pensa que, ainda que ele quisesse experimentar o inimaginável mundo dos artistas marciais, ele continuava a se esconder atrás do jogo e estava relutante em desistir da ligação que tinha com a vida passada. É como se ele fosse um peixe preso em um tanque, e um peixe deseja viver em um oceano vasto e sem limites, mas ele está muito acomodado no conforto e a paz que um tanque tem. Porém, agora tudo mudou. Ele se libertou dos limites
e explorou uma pequena parte do mundo além. Ele ainda ganhou a oportunidade de mudar o destino. Ele não vai tomar as decisões erradas sobre o que quer e como deve fazer as coisas para conseguir. Quando ele olha para cima, ele pensa que ele acabou de dominar uma enorme quantidade de memórias de batalhas absorvidas e as técnicas deles melhoraram muito. E agora ele finalmente dominou uma grande quantidade de técnicas de lutas. Ele conclui que fez muitos progressos. Enquanto caminha, ele pensa na mãe, no pai e na irmãzinha dele e conclui que ele vai ficar mais forte, não importa o que acontecer. A cena corta para ali e vem um zumbizão muito louco, com um belo soco para dar na cara do nosso prota. Só que nosso protinha, rapaz, já tá dando bad jazz, já defende a mão esquerda e já dá-lhe um socão de direita na cabeça do zumbi e começa a absorvê-lo. E pensa, ufa, esse zumbi deve ter sido um artista marcial em sua vida passada. Ele ainda era capaz de sussurrar as técnicas das artes marciais, mesmo depois de se tornar um zumbi. De acordo com as memórias do zumbi, a base militar de número 1359 fica logo adiante. Mas a base militar não está cercada por uma fumaça preta e com um número incontável de monstros. Isso é estranho. Eu ainda não esbarrei em nenhum monstro. De repente só surge dois vampirão, zumbizão, que ele rapidamente passa pelos dois, locateando os dois, rapaziada. Pá! E diz que finalmente encontrou a base de número 1359. Então ele começa a descer a montanha e acha um buraco entre a muralha gigantesca para dar acesso à base. Mas logo ele conclui que essa muralha gigantesca deve ter sido uma cidade e não uma base militar. E que mesmo se dois titãs colossais aparecessem agora mesmo, não surpreendia ele de nada. Ou será que não? Então ele começa a andar pela fenda da grande muralha e pensa que a parede é tão espessa que ela deve ter pelo menos 20 metros de espessura. É inimaginável que tipo de batalha levaria à infiltração em uma base militar dessa escala. Seja nas artes marciais ou no desenvolvimento civilizado, esse mundo superaram de longe o meu mundo original, mas uma civilização tão forte caiu nas garras desses monstros. Como seria nosso futuro? Um prédio como aquele parece diferente dos outros. Deve ser a base militar do quartel-general. No centro parece que existe uma pessoa, ou é um zumbi. E o zumbi de lá de longe consegue enxergar o nosso protinha. Nosso protinha fica assustado com o olhar daquele zumbi e pensa que uma onda de choque com uma aura monstruosa nessa distância, porque ele é tão intimidante e que é melhor ele não se aproximar daquele lugar, que ele não deveria nem pensar nisso por enquanto. Primeiro ele tem que pesquisar sobre a área ao redor. Olhando para os zumbis lá embaixo, eles não parecem tão assustadores, só que os zumbis estão uniformizados com uniformes marciais. Então ele começa a destruir zumbis um a um e entra em uma sala. Nessa sala não tem nenhum zumbi, parece um apartamento normal. Ele conclui que os proprietários estavam aproveitando uma refeição enquanto o apocalipse ocorreu, porque os pratos nem foram retirados da mesa e não há nenhum sinal nas portas e janelas que mostre que a casa foi arrombada. Será que as pessoas se transformaram em zumbi por causa daquela névoa negra assustadora? De repente ele vê um botão e decide testar se ele ainda funciona. Um sistema aparece que diz que é o fim do modo de espera, reiniciando o programa. Um holograma aparece com a linda jovem, que diz: olá, você está usando tecnologia da lei celestial. O prota logo conclui que é um holograma de realidade virtual, e que esse holograma está usando a mesma linguagem que a dele. No capítulo 6 ele pensa que essa é uma função de autotradução ou algo do tipo. Então o holograma continua dizendo: eu fui inventada pela tecnologia da lei celestial. Sou IA, uma inteligência artificial com o cérebro da geração 16, feita para ajudar. Gerencie o servidor da internet da base militar de número 1359. O Protia então diz para a IA pesquisar todas as notícias mais recentes. A IA começa a se conectar com Skynet e aparece uma mensagem que ela está incapaz de se conectar com a Skynet. Então ela se conecta com a base de dados da base militar de 1359. Quando ela conclui a conexão, aparecem várias notícias e uma delas diz assim: Era das artes marciais, ano 11.024, 21 de junho, base militar principal número 2 lançou com sucesso a 58ª nave especial de exploração da vida. O destino é Lyra. Em 12 de julho, a base militar número 105 foi atacada. Um artista marcial do rio Sun Kang ascendeu ao grau 0 do reino estelar e se tornou o 47º artista marcial, tornou no grau 10 no reino estelar. Atualmente, a Organização de Artes Marciais possui 23 artistas marciais no grau 10 no Reino Estelar. Está na posição 472 de artista marcial do grau 10 no Reino Estelar. Atualmente, a Organização de Artes Marciais possui
possuem 23 artistas marciais no grau 10, no Reino Estelar. Continua um monte de mensagem lá. Então o Prota conclui que artistas marciais de grau 10, se esse mundo e o mundo deles são mundos paralelos, o progresso deles em artes marciais deve ser inimaginável. Enquanto ele observa a tela, um monstro emerge, destruindo tudo. Enquanto ele observa a tecnologia do mundo, ele pensa que ela deve ter desenvolvido para um nível inimaginável e que mesmo um artista de grau 10 e uma muralha dura e alta são incapazes de defender algo quando enfrentado com as garras afiadas dos monstros e a névoa negra. Então aí ainda continua dizendo que embora todos tenham decidido desistir do corpo celestial que chamavam de lar, e até mesmo enviaram um time de pesquisa para fazer uma exploração espacial para procurar outro planeta adequado para humanos viverem, depois que a civilização foi obliterada, nenhuma notícia feliz retornou, como esperado. Humanos são incapazes de evitar a extinção, mesmo que a civilização estivesse prosperando. Que lamentável. Iá. Então ele pede para Iá investigar a história do mundo. A Iá diz que certo vai recuperar a história do mundo, e o Prota começa a ler que as pessoas desse mundo eram muito fortes, mas ainda assim eram incapazes de evitar a morte. Talvez ela possa aprender algo da experiência dele. Aí então o mundo dele não seria extinto. No primeiro ano da Era das Artes Marciais, fendas enormes apareceram em todo o mundo. Dali muitos grandes e monstros emergiram. No 34º ano da Era das Artes Marciais, o primeiro artista marcial com força interna nasceu, na antiga Nação do Dragão. No mesmo ano, a Organização Mundial das Artes Marciais foi estabelecida. De repente, ele pensa que essa é a história do mundo dele, e ele conclui que é a mesma linguagem, o mesmo sistema de classificação de artes marciais, e a imagem que ele viu mais cedo não era outro mundo sendo destruído, era a imagem do meu próprio mundo sendo destruído em 10.000 anos. E ele pensa que não, ele deve estar enganado, talvez não seja o mesmo mundo, pode ser só uma mera coincidência, ou o mundo da imagem é só um mundo paralelo. Então ele grita para Iá se ela pode recuperar detalhes pessoais. A Iá então fala: Lu Shen, pesquisa completa. Eu encontrei um total de 36 resultados. Em julho do ano 297 da Era das Artes Marciais, ele logo conclui que essas são as informações dele e pensa que ele só vai viver até os 28 anos. Além do mais, ele era um plebeu. Ele diz para Iá continuar pesquisando e diz para ela procurar mais informações sobre Lu King no ano de 299, em março. A Iá então diz que a autoridade é insuficiente. Os convidados não têm permissão para procurar informações sobre artistas marciais. Por favor, forneça a amostra de sangue para registrar uma conta. Então ele não entende como o dispositivo pode obter uma gota de sangue dele. Ele estende a mão e a Iá dá uma mordida na mão dele. A amostra de sangue é coletada, iniciando a análise. Ele fica incrédulo, pensando que as pessoas do futuro estão indo longe demais. A Iá faz uma cara de assustada enquanto diz: análise de sangue completa. Plano de revolução ativado, conectando ao banco de dados de revolução da base militar de número 1359, com sucesso, acesso garantido. Enquanto o Prota pensa: revolução? Mas o que é isso? Esse é um plano para procurar por um novo planeta antes de sairmos da Terra? Abaixo aparecem as informações dele. Lu Sheng, homem, expectativa de vida, ano 297, junho a ano 334, agosto. Habilidades em artes marciais, grau 4. Autoridade de artista marcial, segundo grau. Experiência de vida. Formou-se na academia de Brian. Ele entrou na Universidade de Artes Marciais de Brian depois de bater o primeiro lugar em sua escola e o 53º lugar na cidade de Brian durante os exames unificados. Solteiro, rank mais alto, primeiro tenente, conquistas, realizou o serviço militar de primeira classe 3 vezes, a classe militar de segunda classe 5 vezes e o serviço militar de terceira classe 12 vezes. Nenhuma contribuição fora do comum. Avaliações, história, 2 estrelas. Enquanto ele lê suas informações, ele repara em sua foto que seu rosto mudou bastante no futuro. E olhando as informações, ele se graduou com os melhores resultados. E 3 anos depois ele entrou no exército. Após isso, ele serviu a base militar de Tian e morreu no campo de batalha sul. Aos 37 anos, ele ainda estava solteiro e também foi o primeiro tenente, mas não teve contribuições fora do comum. Será que depois que ele ficou mais forte no futuro, o futuro mudou? As informações sobre as coisas que aconteceram antes dele fazer 18 anos são as mesmas que ele se lembra. O assunto sobre a força aumentado extremamente antes dos exames unificados também foi registrado. De qualquer forma, não importa o quão extravagante minha história possa ser, toda aquela glória não significa nada de mais nada. Nesse banco de dados, ele não é considerado um gênio. Além de tudo, em um banco de dados,
de mais de 10 mil anos de informações, há muitos gênios. Como eles dizem, nem todos podem deixar suas marcas na história, mas há imperfeições nas informações pessoais. Ele registrou meu nível de sangue e QI de 2012 e forças de batalha de 257, quando eu fiz os exames unificados. Aí ele pensou, e se ele deixar de lado a Terra dos Sonhos e focar só nos exercícios de técnica de respiração e utilizar qualquer recurso que tenha para manter a velocidade de progresso? Ele será capaz de alcançar aqueles status em 200 dias. Mas, e se ele continuar cultivando e colhendo os benefícios dessa Terra dos Sonhos? Ele vai definitivamente conseguir superar esses status. Enquanto ele pensa, como eu, Lu Sheng, poderia estar satisfeito com o 53º lugar da cidade, eu deveria ser um dos poucos no top rank nacional. E então todos saberiam a minha existência, meu futuro. Bancos de dados da revolução. Não deveria ser limitado assim. Se eu posso continuar ficando muito mais forte e continuar mudando o meu futuro, a raça humana não será extinta. Então eu, Lu Sheng, me tornarei o herói com o poder de mudar a história da humanidade. Como uma pessoa extremamente ambiciosa, eu devo ser a faísca da revolução. Então voltamos à casa do Prota. A mãe dele, enquanto serve o jantar, pergunta por que ele não está de uniforme. Será que não tem aula hoje? E ele logo responde para ela que vai estudar em casa, que o professor disse que não precisa ir. A mãe dele pensa que, será que isso existe? Enquanto a irmã dele pensa, estudar em casa ou na escola? Nunca ouvi falar sobre isso. É home office, é? Depois que ele termina de comer, ele fala que vai estudar no quarto. A mãe dele acha isso muito bom. Continue com o trabalho. Enquanto a irmã dele sente que ele tivesse mudado tanto e que ele não está mais feliz como antes. Ele está profundamente misterioso. Nosso Prota, já no quarto dele, começa a se alongar enquanto o telefone toca. É o Sr. Zong, o professor. O professor então diz que a bolsa de estudos dele chegou, que ele pode ir lá buscar depois. E o professor também pergunta a ele por que ele não foi estudar hoje, enquanto ele diz que ele ainda quer, só que ele tem que desligar agora, porque ele não tem muito tempo disponível. E que também não consegue explicar, mas que depois ele vai entrar em contato. Enquanto ele desliga o telefone, ele pensa que agora ele não tem tempo para pensar na escola. Ele precisa ficar mais forte e surpreender a todos. E que o único jeito de chegar lá é mostrando o seu real poder. Ele realmente tem que chegar no topo para encontrar alguma maneira de mudar o futuro. Ele rapidamente entra no mundo dos sonhos e diz para IA: ei, por favor, pesquise todos os métodos e notas e dicas de artes marciais que você pode encontrar. A IA diz: ok, pesquisando em diversas fontes, busca concluída. Um total de resultados. Aí ele pensa: nossa senhora, isso é demais. Ok, agora filtre coisas adequadas para artes marciais de primeiro nível e classifique do melhor ao pior. A IA responde logo que está fazendo a filtragem. Ela diz que vai selecionar as melhores e que a filtragem foi concluída. No top 3 dos resultados, a técnica da respiração natural. E ele pensa: esse é o melhor método em 10 mil anos. A técnica de refinação estelar. O capítulo de refinação estelar do corpo, criada por Wang Wei, um membro do 11º escalão da Liga de Artes Marciais, incluído no programa Spark, que também foi criado por Yang Yizhuan, membro do 13º escalão da Liga de Artes Marciais. Ele criou a técnica de respiração natural e outra técnica, contemplação de cristais, capítulo introdutório, criado por Dan Yifeng, um dos membros do 11º escalão da Liga de Artes Marciais, incluído no programa Spark. 11º nível. O artista marcial atual mais forte é apenas de 9, mas na minha frente estão 3 técnicas de artistas marciais de nível 11. Isso é incrível, mesmo que sejam apenas capítulos introdutórios, o valor dessas coisas é inimaginável. Todas essas técnicas foram incluídas no projeto Spark. Parece que nossos ancestrais da Liga de Artes Marciais já conheciam muito bem seu destino, e mesmo que eles não pudessem fazer nada, eles tinham que guardar seus aprendizados e ter esperança que alguém do futuro passaria à frente deles. Mas eles nunca puderam imaginar que não seria alguém famoso que as passaria, e sim eu. A alquimia estelar, o corpo, se configura como um universo em miniatura, para afastar a mente e manter o espírito, refinar o QI e o sangue e fortalecer o corpo, refinando todas as células mentais, para transformar cada uma delas em células de poder inabalável, que transforma o sangue em um rio de estrelas. O corpo se torna um campo de mudanças infinitas, fazendo com que sua densidade atinja um nível extremo, sua defesa e força atingem níveis inimagináveis. O QI e o sangue começam a borbulhar e se tornar tão majestoso quanto um rio de estrelas insanas. Se o efeito da técnica de refinamento do corpo anterior fosse 1, então a técnica de refinamento estelar
ou a alquimia estelar é de 1000 ou até mais. No começo, os exercícios não são muito fora do comum. Então, a técnica de respiração natural, primeira forma, respiração do fogo. Uau, isso é o sopro de fogo. É como se tivessem várias chamas dentro do meu corpo. Até meu sangue está fervendo. O prota sente o peito dele fervendo. Ele pensa que essa é a primeira técnica. Há muitas outras técnicas com outros atributos a seguir. A visão de cristal, purificação da mente e fortalecimento da vontade. Ela lida com as partes mais misteriosas da prática das artes marciais, o poder espiritual. Quer dizer que eu vou praticar meu poder espiritual? Então tá, eu vou tentar agora. Então ele começa a tentar meditar lá e quando é fé ele entra no reino espiritual e pensa, que isso, esse é o mundo espiritual? A vontade espiritual é muito importante para a prática das artes marciais. Um artista marcial de vontade forte e sem distrações pode facilmente superar um com vontade frouxa e focada no poder. Mas como se pratica isso, mano? Eu não conheço nada desse mundo. Acho que vai demorar um tempo então. De repente ele volta pro seu mundo enquanto pensa que está cansado demais. Isso pareceu um sonho, isso cheira mal. Quando ele olha pro corpo inteiro, ele vê que é tudo suor e que tem certeza que isso veio do mundo dos sonhos. Então quer dizer que também afeta o mundo real. Ótimo, eu vou tomar banho. Essas duas técnicas estão multiplicando no meu corpo. É incrível como se pode eliminar as impurezas de um corpo. Tudo isso é incrível. Agora meu treinamento está progredindo muito rápido. Quando eu receber minha bolsa de estudos, eu poderei começar a fazer remédios. Será uma receita rara nunca antes vista. Não só meus poderes aumentarão, mas também afetará a indústria farmacêutica mundial. E assim se finaliza nosso capítulo 7, rapaziada. É importante vocês dar like, se inscrever, comentar aqui embaixo para a gente continuar lançando mais vídeos sobre esse manhwa. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Voltamos para a Academia Baie. Enquanto o professor entrega um cartão para ele, ele diz, pelo menos avise se você planeja vir para a escola. Aí ele fala que já entendi, peço desculpa por tantos problemas, Sr. Zong. O Zong então fala que ele pode ir embora agora mesmo se estiver ocupado. Apenas garanta que você vá à escola pelo menos uma vez por semana. Ele fala que tudo bem, enquanto pensa que esse garoto só se passaram 2 dias desde a última vez que nos encontramos, mas porque sinto que não consigo mais compreendê-lo. O Protinha então pensa que agora que ele tem algum dinheiro, ele precisa resolver a carência de QI sanguíneo o mais rápido possível. Com as receitas médicas que ele obteve do futuro, ele vai ser capaz de produzir os suplementos de mais alta qualidade e principalmente no 0800. De acordo com as receitas que ele obteve no banco de dados revolucionário, neste ponto do tempo, os suplementos mais adequados para mim são o caldo de músculo e sangue fortalecedor e o comprimido nutritivo ósseo. Ele tem que usar esses equipamentos profissionais mesmo que seja apenas um simples caldo medicinal. Até o menor dos erros pode estragar completamente seus efeitos. Por isso, ele precisa ir em um laboratório farmacêutico adequado. Então, ele não pode pagar por isso, mas ele ainda não tem dinheiro suficiente para comprar um. Então, ele vai tentar alugar um laboratório farmacêutico. Um pouco longe dali, ele conversa com o sujeito. E o sujeito espantado pensa, o quê? Você quer alugar um laboratório farmacêutico para você? Você está brincando comigo? O laboratório é a instalação mais valiosa de toda a farmácia. Você realmente achou que nós teríamos e deixaríamos você entrar apenas porque você pediu educadamente para que você possa dar uma olhada em nossas receitas secretas? Tá ficando doido, rapaz? Sai daqui, seu vagabundo. Ainda xingou o cara, mano. Você tá doido. O Protinha pensa que essa é a 7ª loja que ele tenta e nada acontece, mano. Tudo é exatamente como ele esperava. Ele já comprou todos os ingredientes necessários para fazer a sopa de aumento de músculo e sangue. Ele tem muito mais do que o suficiente para fazer algumas poções dela. E o cartão que o Sr. Zong deu não tem apenas 30k. Ele tem um total de 80k nele. Ele acha que o professor colocou um pouco do próprio dinheiro nisso. E que se ele não puder alugar um laboratório, ele acha que vai ter que comprar alguns equipamentos básicos online e tentar fazer em casa. Enquanto ele andava, pensando nisso, ele encontra outra farmácia. Ele acha meio estranho porque tem uma farmácia num lugar tão suspeito assim. Então ele entra, enquanto o atendente está no celular vendo um videozinho. Enquanto ele pede pro farmacêutico ajudar ele a encontrar alguma coisa, antes dele começar a falar pro farmacêutico, o farmacêutico, olha ao redor, se você quiser comprar algo, traga os itens aqui e pague por eles. Aí ele fala, mas eu não tô aqui para comprar nada. Aí o cara olhando o celular ainda fala, nem pense em roubar a loja. Há câmeras de vigilância colocadas ao redor da loja, tudo o que você fizer será capturado por as câmeras. E ele já começa a se irritar com o funcionário, olhando pro celular.
Embora o funcionário da farmácia anterior que eu fui tivesse uma má atitude, pelo menos ele se preocupou em perguntar se eu precisava de algo. Esta farmácia parece que eles não estão interessados em fazer negócios. Enquanto o atendente da farmácia tá lá, rapaziada, olhando um videozinho no TikTok, aquele TikTok mais dos 18, né? Ele mete a mão no celular do cara que o celular chega embora, que o cara fica pistola. Você tá doido, mano? Você tá maluco, rapaz? Você quebrou meu celular, você tá tirando? Pra gente se puder aqui na mão vai ser a maior onda, viu? Aí ele pergunta pro atendente, segurando os braços dele, o que você tá fazendo? Nosso Protinha disse que fez uma pergunta: vocês têm um laboratório farmacêutico aqui ou não? Aí de repente ele muda totalmente sua expressão e diz: se vocês tiverem um laboratório aqui, eu gostaria de fechar um acordo com vocês. Então o atendente o leva até uma sala, parece um tipo de cofre, enquanto diz: com base no que a gente acordou, será 500 por hora que eu vou cobrar no valor total, que você usar o laboratório durante 1 hora inteira. Você só pode usar o laboratório por 3 horas. O Protinho diz que entendeu que vai pagar antecipadamente. O cara fica morrendo de alegria, né, rapaziada? Então ele veste o jaleco e começa a fazer seus primeiros medicamentos. Bem, primeiro ele tem que preparar os ingredientes. Primeiro ele pega um largato mutante com escamas verdes. Aí tem que remover todas as escamas para ativar. Então, ele precisa adicionar o neutralizador, fixando a concentração em 35% e mantendo a solução a uma temperatura constante. Em seguida, ele precisa liquefazer a pedra da lua condensa, usando transmissor de laser e definindo para uma banda específica ocorrerá a radiação, o que vai converter o material para o estado líquido. Colete-o e permita que ele esfrie por algum tempo. Por último, é preciso cortar uma porção pesada de 30 gramas deste galho de camélia petrificado. Este é o galho mutante, é extremamente duro. Eu tenho que ser extremamente preciso. Após o processamento de todos esses ingredientes, ajustando suas propriedades medicinais, misturando-os com base na razão e ordens corretas, finalmente iremos obter a famosa sopa de enriquecimento de músculos e sangue. Ele grita que conseguiu e que pensa que não conseguiria fazer na sua primeira tentativa. Então esse é o suplemento que será criado de 10.000 anos depois. Só vou saber se minha criação for um sucesso após ingeri-la. Então ele rapidamente bebe a sopinha de enriquecimento de músculos. Após bebê-la, ele pensa que não sente nada, não tem gosto de nada, não parece com nada, mas é rosa. Será que ele falhou? Quando é fé, o coração dele palpita. O vidro cai no chão e ele começa a sentir uma grande dor no corpo. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Após ficar ofegante, ele pensa que os efeitos foram tão fortes que ele conseguiu reabastecer o Ki sanguíneo que estava faltando todo esse tempo. E agora ele tem muito Ki, tanto Ki que praticamente fica em excesso. Esse suplemento tem efeitos tão incríveis que nenhum efeito colateral no corpo. Isso é inacreditável. Além disso, esse suplemento é incrível. Até mesmo é capaz de aumentar a densidade da pele, diminuir os poros e clareá-la, e etc. Então esse é o resultado do conhecimento acumulado de mais de 10.000 anos de todas as artes marciais. Então o atendente Zé Ruela da farmácia vai lá para ver o que está acontecendo, enquanto nosso Protinha fala que o tempo ainda não acabou. Ele diz para ninguém incomodar ele. O atendente só fala para ele correr, mas que não há tempo para explicar não. Ele vai ter que sair pelas portas do fundo rapidamente, porque o chefe dele voltou. Vixe Maria, a mulher saindo. Você tá doida, rapaziada. Bem feinha por sinal, né?